Graça e paz, bom dia. Deus abençoe a todos. Temos lido aqui o Evangelho de Mateus, o capítulo 20, os versos do 29 ao 34, que narra a cura de dois cegos quando Jesus deixava a cidade de Jericó, acompanhado por uma grande multidão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, dois cegos que estavam sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem. Mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Graças a Deus pela sua palavra. Que o Santo Espírito nos abençoe durante a nossa breve meditação. A cidade de Jericó é considerada por arqueólogos como uma das mais antigas cidades do mundo, uma das mais antigas construções do mundo, por ser ela habitada, por ter sido ela habitada de forma praticamente ininterrupta por um período de 10 mil anos aproximadamente. Essas datações são um tanto quanto delicadas, né? Então vamos pegar o maior tempo. Há 11 mil anos a cidade de Jericó é conhecida. Provavelmente uma das mais antigas construções nesse estilo, né? Cidades fortalezas, cidades muradas, ocupavam uma posição estratégica. Quando Israel marchou em direção à terra de Canaã para as conquistas, ele necessariamente passou por Jericó. A destruição de Jericó por Josué teve um valor estratégico muito grande, que era uma cidade fortaleza. Era uma espécie de proteção para aqueles reinos cananeus, para ingresso naquela região. Era uma salvaguarda. Então a destruição da cidade de Jericó deu garantias ao povo de Israel no que diz respeito à conquista daquela terra, né? Jericó destruída, atrás do povo não haveria ali uma cilada, uma armadilha, né? Não seriam pegos, atacados pela retaguarda. E Josué usou uma estratégia de invadir a terra basicamente pelo meio e se estabelecer entre os reinos daquela terra e marcando uma posição e expandindo a conquista, né, para o mais interior da terra de Canaã. Tá? Estrategicamente, Josué é considerado um dos mais brilhantes estrategistas militares. Essas estratégias são estudadas aí ao longo da história até os dias de hoje. Tá? Até os dias de hoje, batalhas e guerras são estudadas. Nós sabemos que a cidade foi destruída, sim. A cidade foi totalmente queimada. Os muros foram derrubados. Mas isso não significa que outras pessoas não tenham para lá migrado e retornado a habitar naquele lugar. Os arqueólogos acharam cerca de 20 assentamentos, ou seja, reconstruções, reabitações. Nos dias de Jesus, a cidade era povoada. Nós sabemos que no reinado de Acabe, os muros de Jericó foram restaurados. A cidade voltou a ser uma cidade fortaleza, no reinado do rei Acabe, lá para trás. Então, alguns arqueólogos, dependendo do livro que você procurar, que você pesquisar, dirão que a Bíblia está equivocada, porque Jericó foi habitada ininterruptamente durante os últimos 11 mil anos. Meus parabéns. Meus parabéns para o arqueólogo, como ele consegue essa evidência de um relato de 11 mil anos que a cidade foi habitada ininterruptamente, negando ele
períodos de destruição e de reconstrução é mais assim, paixão pela oposição. Paixão pela oposição. O fato da cidade ter sido destruída não significa que ela não tenha sido depois reerguida. Mas havia contra Jericó uma maldição proferida por Josué. Ao iniciar a reconstrução, ou os muros, morreria o mais velho e ao terminar o mais novo, algo nesse sentido. Uma cidade cuja a reconstrução estava condicionada a uma maldição. Então, as pessoas têm esse pensamento aí de maldição, mas era uma cidade, que estava funcionando, que tinha uma atividade, a cidade do Zaqueu lá, do cobrador de impostos lá, do baixinho lá que subiu numa árvore para tentar superar a multidão e ver Jesus curioso que estava e acabou sendo convidado a hospedar Jesus naquele dia. Então, Jericó, ela é sempre vinculada ao mundanismo, ao secularismo. É um ambiente debaixo de maldição, é um ambiente inóspito para os servos ou os tementes a Deus. Então, Jericó faz um paralelo com a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Mas esses mitos são criados pela mente humana, porque a cidade é habitada por pessoas boas, por pessoas más. Não só Jericó, como também Jerusalém. Mas o estigma é algo assim que marcava profundamente a cidade de Jericó. Quando você tiver tempo, faça uma visita para Israel e vá à cidade de Jericó. Estão lá de portas abertas para receberem os turistas. Está lá a cidade, testemunho da veracidade dos relatos bíblicos. Desses 2 cegos que foram curados por Jesus, um deles era muito conhecido. É o filho do Timeu. Ele não tem nome, ele não é apresentado por nome, ele é apresentado por Bartimeu, filho do Timeu, Bartimeu, filho do Timeu. Ou pode ser que seria o segundo nome dele, né? O segundo nome, Bartimeu. O primeiro nome dele não nos é transmitido aqui no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 11, não diz absolutamente, aqui ó, chamado Bartimeu, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego. Esse era conhecido pelo pai, por Timeu. Por que era conhecido pelo pai? Provavelmente alguma tragédia acometeu a vida desse Timeu, porque o filho estava pedindo esmolas, o filho estava numa condição de mendicância. É uma palavra que a gente quase não usa mais, né? Que agora não existe mais mendicância no Brasil, né? Agora só temos moradores de rua. Então eles trocam as palavras, acabou o problema. Não tem mais mendigo. Acabou, não tem mais mendigo. Tem só morador de rua. O cara mora na rua. É assim que a hipocrisia da nossa sociedade trata as graves questões sociais. Ainda que tenhamos evoluído nas questões sociais, mas é tudo tratado com uma hipocrisia muito grande. Bartimeu estava tentando ganhar a vida, sobreviver, pedindo esmolas ali na entrada da cidade, área comum, porque a entrada da cidade é onde passavam as caravanas, o pessoal que estava viajando, onde ele tinha mais chance, naquele lugar ali, é onde ele tinha mais chances de receber alguma ajuda, principalmente peregrinos que estivessem indo para Jerusalém, por ali passando. É de bom tom para todo aquele que peregrina, né, ajudar os menos favorecidos. Isso em todas as religiões do mundo. Timeu provavelmente perdeu tudo ou quase tudo.
talvez já tivesse morrido. Por isso, o cego mendigo era conhecido. Ele era conhecido por conta de uma tragédia, por conta de um fracasso, por conta de uma derrota. Jerusalém é chamada cidade dos homens, né? Em contraponto, Jerusalém não, Jericó é a cidade dos homens, em contraponto a Jerusalém, que é a cidade devotada a Deus, às coisas santas. Esse Bartimeu, ele provavelmente não nasceu cego. Ele foi acometido de uma ou mais doenças, dada a sua condição miserável, que acabaram resultando na perda da visão. Tá? Ele ficou cego, ele adoeceu, provavelmente várias e várias e várias vezes, e acabou perdendo a visão. O fato de ter perdido a visão, o fato de ter perdido algo que nos é importante, o fato de termos perdido alguma coisa no que diz respeito às nossas capacidades pessoais, individuais, não significa que tenhamos perdido também a fé, a esperança ou a confiança em Deus. Falamos do estigma de Jerusalém, mas há um estigma também muito grande, principalmente nos meios religiosos, né? Nós sabemos disso, não adianta a pessoa ficar. Principalmente nos meios religiosos em que as pessoas se acreditam e se apresentam como possuidores do poder de Deus, no sentido de realizar, de fazer algo que diz respeito única e exclusivamente a Deus. Quanto mais voltados, quanto mais apegados a um viés de poder, de dons, de capacitação, maior é o estigma em relação àqueles que sofrem. A igreja que cultua o dinheiro, adoradores de dinheiro, são adoradores de mamon. São adoradores de mamon. Não adianta mentir, não adianta fingir, não adianta dizer que é um evangelho da prosperidade. Você pode dar o nome que você quiser. O mendigo, o cego, é um morador de rua. Não, o cara é um mendigo. É deficiente visual, ele é cego, o cara está cego. Ah, mas nós não podemos ofender. Mas o que ofende a pessoa é a condição na qual ela está vivendo. Não é a palavra. Não é a palavra que denota a condição. É a condição que a humilha. A cegueira é que afronta o Bartimeu. É a miséria que afronta o Bartimeu. É a fome que humilha e que afronta o Bartimeu. É a necessidade de viver à mercê da boa vontade de qualquer um ou de todos que afronta Bartimeu. Tendo perdido tudo, não significa que ele tenha perdido a fé ou a esperança, porque ao ouvir falar de Jesus, o chamado Cristo, Jesus, o filho de Davi, Jesus, o profeta, Jesus, o que foi anunciado por João, Jesus, o que purificou os leprosos, Jesus, o que curou os paralíticos, Jesus que expulsou, que libertou os endemoniados, porque essas histórias caminhavam por toda a nação de Israel. Bartimeu chegou à conclusão, e os que ali estavam com ele, pode ser que ele se digne a me fazer um favor, a me conceder um benefício. Ele que já realizou tantos milagres, eu não tenho nada a oferecer, mas também não tenho nada a perder. Então, o fato de ter perdido a visão, de ter perdido os bens pessoais, não implica que ele estivesse alheio ao plano ou ao propósito de Deus. E ele compreende isso. Porque ninguém dos que estavam com Jesus chamou a atenção de Jesus falando: mestre, ó, tem 2 cegos ali, ó, o senhor não quer ajudar, o senhor não quer curar aqueles 2 ali? Porque alguém comentou ali, eu creio que os principais apóstolos é os que foram. Jesus falou: ó,
vai buscar. É Pedro, os animadinhos lá, o Tiago, o João, talvez até o Judas ali, Pedro, Judas, porque o Judas não entra mais na história, porque Judas é o traidor, então ele praticamente foi tirado da história. Ele só aparece na história quando é importante dizer que ele é o traidor. Mas até a traição, ele atuou como um dos 12. Era um dos mais próximos a Jesus. Era um dos mais próximos. Se não, o mais próximo. Tá bom? Se não, o mais próximo. Em determinadas ocasiões, ele provavelmente era o encarregado de ajudar, de dar uma esmola, de ir buscar. Eu não sei quem foi buscar. Talvez os populares, enquanto caminhavam junto com os apóstolos, tenham explicado, aquele ali é o filho de Timeu, o pai dele perdeu tudo, era um comerciante, era um homem próspero, fez um negócio errado, aí perdeu tudo, o filho caiu na miséria, não tem ninguém que cuida desse rapaz aí, a vida dele é só sofrimento, dor, se não é a compaixão alheia, ele também já teria morrido. Nós não sabemos os detalhes do relato, não precisamos saber. Nós sabemos quando a tragédia se abate sobre a vida daquele que é o responsável pela casa, pela família, a ruína atinge a todos os membros daquela família. E essa é a situação de Bartimeu. Talvez você sofra por erros, por equívocos, que você nem cometeu, você herdou a dívida. Um erro do seu pai, um equívoco do seu avô, né? Uma atitude insensata da senhora sua mãe, ou um comportamento equivocado do seu irmão. Estamos falando de igreja, o pastor escandalizou, mas ainda escândalos ainda escandalizam. Nós ainda estamos vivendo nisso. O escândalo ainda escandaliza. Marco, nós temos que nos escandalizar. Então, nós nos escandalizamos porque confiamos na pessoa errada. Porque se os cegos tivessem dado ouvidos à multidão que acompanhava Jesus, porque a multidão que se aglomera em torno de Jesus, ou em torno do nome de Jesus, não é Jesus. Não são Jesus. Não tem o poder de Jesus. Não tem o mesmo nível de compromisso com Deus que o teve Jesus, o Cristo. A multidão é multidão. Igreja é a multidão. Nós somos filhos de Deus. Um dia isso vai se manifestar. Um dia isso se revelará. Não tenho nenhuma dúvida. Mas até que o dia de Cristo se revele, se manifeste, a igreja, as igrejas são multidão. Reunidas em torno do nome de Jesus. Pela fé. Mas a igreja não é Jesus. A igreja não tem o direito de se passar por Jesus. A igreja não tem o direito de invocar conversão para si e não para Jesus. Você fala, o que mudou? Não mudou nada. O plano de Deus permanece intacto. O Filho de Deus foi para Jerusalém, sofreu tudo que tinha que sofrer, foi entregue aos principais dos governantes, do Sinédrio, foi morto por decisão da autoridade romana, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, onde está a destra de Deus. Primeiro, você precisa ter consciência de onde está Jesus. Primeiro, as suas dificuldades, sejam elas quais forem, físicas, financeiras, pessoais, não são um impedimento para o agir de Deus na sua vida. Não importa. Ou, aliás, como eu prefiro dizer, importa. O que importa para você, importa para Deus. A sua cegueira importa para você, importa para Deus. A sua paralisia importa para você, importa para Deus. A sua depressão, a sua ansiedade, o seu problema cardíaco importam para você e importam para Deus. Então, não se deixe empolgar pela multidão.
Não é pelo grito, não é pela publicidade, não é pelo uso da mídia, que indo aqui, lá ou acolá, pessoas atravessam o mundo. Eu falo, meu Deus do céu, tenha misericórdia dessas pessoas. Pessoas atravessam o mundo e não raras vezes caem nas mãos de um charlatão, de um enganador, que só fazem piorar a situação. Estou falando sério, pessoas atravessam o mundo. Daqui vão para a Ásia, da Ásia vão para a Europa, da Europa vem para o Brasil. Outros vão para não sei onde, desesperados, buscando ajuda para o que lhes parece impossível, para aquilo que está fora do seu alcance físico, pessoal, financeiro, moral, espiritual, uma dor, uma aflição, uma angústia, um desespero que querem resolver, e os que têm algum recurso não têm nenhum problema em gastar esses recursos numa tentativa de recuperarem a paz, a alegria, ou de serem curados, simplesmente curados. A multidão não é Jesus. As igrejas não são Jesus. Tá? Não precisa dar ouvidos à multidão. E muitas vezes os seguidores de Jesus são tão arrogantes quanto esses que ali estavam. A maioria dos discípulos, dos seguidores de Jesus, eram pessoas pobres ou pessoas que tinham contato com a pobreza. Poucos eram ricos, poucos eram de uma situação financeira assim confortável. A Bíblia narra algumas mulheres lá que eram bem casadas, né? Bem casadas em termos financeiros, os maridos tinham recursos, elas podiam ficar fora durante dias, tinham uma estrutura de apoio, tinham dinheiro para gastar como bem entendessem. Talvez não tivessem o marido, mas tinham recursos. Acompanhavam Jesus e ajudavam no ministério de Cristo Jesus. Nós sabemos de algumas pessoas que eram bem localizadas socialmente, financeiramente, algumas, mas a maioria era pobre, como é a maioria das populações no mundo inteiro, tá? Algumas sociedades hoje têm o privilégio aí de ter uma classe média mais numerosa, né? Uma classe média mais abastada. Em alguns lugares a pobreza não se revela como a nossa aqui, porque a nossa pobreza ela é bem desnuda, ela é bem nua, ela é bem assim, pé no chão, calção, sem camisa. A nossa pobreza ela expõe o corpo. A miséria de Bartimeu era exposta a todos, pelos trapos, pela capa e principalmente pela cegueira. E ele grita e ele clama, Senhor, filho de Davi. As crianças em Israel eram educadas a partir dos 5 anos de idade. A expectativa, a ideia de que um rei da linhagem de Davi se assentaria no trono e libertaria o povo de toda a miséria, de toda a pobreza, de todo o sofrimento, era algo muito presente, principalmente entre as populações mais pobres e carentes que estavam vivendo essa miséria, essa pobreza, essa opressão, que pouco ou quase nada possuíam e o tempo todo, esse pouco, esse quase nada, tinha que estar à disposição ou ao serviço ou das autoridades dos próprios judeus ou das autoridades romanas. Tem lá um cabritinho, de repente passava um e levava. Tá? Você ia reclamar para quem? Você ia chorar aos pés de quem? Bartimeu, ele não recorre às multidões e ele não acolhe a opinião da multidão. A multidão manda Bartimeu se calar, porque Bartimeu está numa situação... nós temos dificuldades, mas não igual aquele amaldiçoado lá. Bartimeu ele é visto nesse ambiente de espiritualidade, de religiosidade, com toda a toxicidade que esses ambientes podem promover na vida e na alma das pessoas, porque o poderosão, quando a oração não é eficaz, ele culpa
a falta de fé, a suposta falta de fé. Não, eu tenho o dom. Deus age em mim e através de mim. Com certeza é falta de fé. É o que nós vemos aí. A multidão hipócrita, cínica. Mesmo seguindo Jesus, mesmo aprendendo de Jesus como deveriam viver, mesmo sendo instruídos, orientados, alimentados, sustentados, olham ao lado e dizem: ah, pelo menos nós não somos como aqueles amaldiçoados ali. Não tem essa conversa de maldição com Jesus Cristo. Não tem essa conversa de maldição. Não tem essa conversa de limitação. Não tem essa conversa de que foi um demônio. Porque se fosse, sai. Ah, mas é um problema genético. Qual o problema? É o Criador da humanidade? Qual é a limitação que há em Deus para restaurar? Nenhuma. E Jesus é aquele que vem ao mundo dos homens, à cidade dos homens, invade as mentes, os pensamentos, expressos num ambiente de desprezo, mesmo entre os necessitados. É incrível isso, né? Existem, mesmo entre aqueles que dizem estar agarrados e confiantes na graça de Deus, ainda tem a coragem de olhar ao lado e dizer: não, aquele ali é amaldiçoado, porque não é possível. Só ele que não? Será ele o último cego? Será ele o último paralítico? Será ela a última a não gerar um filho? Será ele o último infértil? Não, não pode. Entre nós, não. No nosso meio, não. Cala a boca e fica aí. Cala a boca e fica no seu cantinho. O cego está reconhecendo. Eu peguei aqui uns estudiosos, todo mundo foge do texto. Todo mundo foge do texto, tá? Há quase 2000 anos. Todo mundo foge do texto. Aí um fala de Jericó, o outro fala que ele errou, que ele devia ter chamado Jesus ao invés de filho de Davi para filho de Deus. Fugir do texto tem sido a marca do cristianismo. Porque o texto nos convida a uma postura de reflexão que nos conduz invariavelmente à humilhação e à adoração diante de Deus. Ou então ficamos especulando, tentando justificar o que mudou. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada em Deus. Não mudou absolutamente nada em Cristo Jesus. E, infelizmente, não mudou nada na igreja, nos seguidores de Cristo Jesus. Não fala disso, não pode falar. Não pode falar. Não pode gritar, não. Você não pode falar de Jesus. Você é pobre, você não pode falar de Jesus. Você não tem carro zero. Você não tem casa nova. Você mora num bairro comum, você não mora em condomínio. Você não pode falar de Jesus. Claro que pode. Ah, é paralítico. Ah, não fica bem um pastor paralítico. E precisa ficar bem para falar de Jesus? Para gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Precisa colocar um terno importado? Precisa descer de um carro importado? Precisa frequentar a igreja com aquecedor de traseiro? Ar-condicionado no verão e aquecedor de traseiro no inverno. E agora nós temos os irmãos das pernas aquecidas. Perna aquecida. Ninguém vai reclamar do frio no inverno mais. Jesus para a multidão. O texto realça o amor de Deus, a compaixão de Deus para com os cegos e também para com a multidão. Olha como Jesus é misericordioso. Ele podia dizer para eles: ó, tchau, vão embora, vocês não servem. Jesus não abandona ninguém. Jesus não abandona ninguém. Não é porque a multidão está errada, não é porque a multidão que o segue está equivocada,
que ele a abandona. Jesus não abandona ninguém, muito menos os que foram escanteados ali pela multidão. E quando Jesus para e fala, tragam ele a mim, se tem um propósito para a igreja de Deus, a igreja de Cristo neste mundo, é conduzir os aflitos a Jesus, o Cristo. Tragam ele até mim. Tragam os cegos até mim. Tragam o Bartimeu e o amigo dele lá. Jesus provavelmente sabia os nomes. Quando a igreja aprender a conduzir as pessoas a Jesus, o Cristo, e não aos seus maneirismos, e não às suas peculiaridades ou particularidades, é provável que a igreja possa ver a manifestação do poder de Cristo Jesus na vida e através da vida de todo aquele que nele crê. Tragam as pessoas até mim, tragam ele para mim, para Jesus Cristo. Tragam-a para Jesus Cristo. Ah, mas Jesus Cristo não está na terra. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Porque se ele estivesse na terra, você teria que providenciar passaporte, hospedagem, dinheiro para alimentação. Se Jesus estivesse lá em Jerusalém, olha o trabalho que você ia ter para mandar as pessoas até lá. Olha a mão de obra. Mas Jesus está nos céus, à destra de Deus. E é o mesmo Jesus que disse, eis que estarei convosco até o dia do fim. Até o dia do fim. Apontar Jesus, o Cristo, como o Senhor, o Salvador, como aquele que traz a cura, a restauração de todas as coisas. Jesus é aquele que revela o amor de Deus para a humanidade. Com milagres ou sem milagres. Mas Jesus é aquele que revela o propósito de Deus para a humanidade. E isso não mudou, e isso não pode mudar. E eu creio que não mudou absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Isso é ruim e isso é ótimo. Ruim para quem quer ter uma postura alienada ou alienadora, mesmo sendo um seguidor de Jesus Cristo. Não, deixa para lá, isso é difícil. Não, cego não dá. Cego não dá. Se fosse aí um probleminha de coluna, né, uma gripe, né, quem sabe aí uma crise respiratória, até que dá. Agora não, cegueira não dá. Cegueira está fora do alcance, isso não acontece mais. Não há absolutamente nada que esteja fora do alcance ou do propósito de Deus para as nossas vidas, não importando o que estejamos vivendo ou sob quais circunstâncias estejamos vivendo. Clamar a Cristo, confiar nele, é o caminho para termos restaurada nas nossas vidas, não só a visão, mas a própria essência vital, a própria vida. Milagres Deus realizará conforme a sua soberana vontade. Não tenho nenhuma dúvida, não tem nenhum questionamento em relação a isso. Por isso devemos orar por todos, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, porque simplesmente não sabemos. Pode ser que seja esse, Senhor. Pode ser que seja aquele. É só não ficar inventando firula, palhaçada ou teatro. Orar com a mesma fé, com a mesma confiança. Que se cumpra, ó Deus, a tua vontade. Que se cumpra, ó Deus, o teu querer. Milagre nós vivemos, dia após dia. Os milagres extraordinários não cessaram. Não cessaram. Porque Jesus não mudou o seu poder e não mudou em absolutamente nada o seu propósito em relação a esse tempo que ainda temos até a sua vinda. É tempo de viver o milagre. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.